Há um consenso quase que geral entre qualquer fã de qualquer tipo de história de que spoilers estragam a experiência. E não somente entre quem consome, há até mesmo o movimento das empresas, autores originais e atores do filme a preservarem a integridade de suas obras. Só lembrar do lançamento de Vingadores Ultimato. E isso aconteceu em outros casos também. Tudo para preservar a história e manter a experiência dos consumidores o mais intacta possível. A sensação de ter uma revelação importante de uma obra que se ama sendo revelada antes da hora é muito odiada. E a crença de que após levar um spoiler sua experiência será arruinada faz bastante sentido. Mas por que nos revoltamos tanto com spoilers? Uma das cenas finais do quinto filme de Star Wars é uma das mais marcantes da história do cinema. É o momento que Darth Vader revela a Luke que é seu pai. Um plot twist que chocou a todos na época, que muda completamente a história da franquia. Esse não é só o maior plot twist da saga, que já é uma das mais populares e amadas do mundo. É um dos momentos mais marcantes da história do cinema. E, mesmo assim, essa cena foi espalhada por todos os cantos. Ela aparece em memes, paródias e até referências claras a elas em outras histórias. A cena que deveria ser mais intocada por ser o plot twist mais importante da franquia é hoje uma cena que é espalhada por todos, que até mesmo quem nunca viu Star Wars ou não tem interesse já deve ter visto essa cena em algum lugar. O maior segredo da saga, a reviravolta mais importante, virou um spoiler de conhecimento geral. E sabe o que é mais curioso? Simplesmente ninguém se importa com isso. Existe um canal gringo com muita influência nesse nicho, que é o canal do Super Apex Wolf, canal que eu admiro muito e me inspiro bastante. Um dos vídeos que ele publicou há muito tempo atrás chama-se Dar Spoiler Estraga a História? Um vídeo em que ele tenta responder essa mesma pergunta. Eu não estou dando uma resposta direta a ele, até pelo tamanho de nossos canais. Eu acho o vídeo dele muito bom e elucida muito bem esse tema. Porém, discordo de alguns pontos. Por isso, irei trazer uma visão minha sobre isso, totalmente respeitosa. Falar sobre spoilers sempre entra em questões muito subjetivas, já que tem gente que defende que isso estraga e que é inadmissível e quem não se importa. Porém, o que o John tentou fazer é usar ciência para responder essa pergunta. E ele conseguiu. Apresentou um estudo que visa por uma resposta. Esse é o experimento de Levitt e Christenfield, do qual eles concluem que spoilers não só não atrapalham, como melhoram a experiência que temos com histórias. O que, se for verdade, tudo que sempre soubemos sobre spoilers estaria errado, certo? Bem, eu quando vi pela primeira vez, fiquei cético quanto a esse estudo. Desde já havia coisas que me incomodavam sobre esse estudo, eu só não sabia o que era. No vídeo original do Super Apex Wolf, ele dá mais detalhes sobre esse experimento. Deixarei o vídeo dele na descrição do vídeo. Mas, basicamente, os examinadores separaram dois grupos de pessoas para lerem um conto de investigação e suspense policial, o gênero que é mais estragado por spoilers. Um grupo leria sem saber nada e o outro grupo leria sabendo o final revelador. E no final, todos dariam uma nota para o quanto gostaram da história. E o experimento chega à conclusão de que os que levaram spoiler deram notas maiores do que os que não levaram spoilers, o que pode dizer que sim, spoilers melhoram a experiência. Porém, não é bem assim. O resultado do experimento pode ser legítimo, mas sozinho não responde a pergunta, e não afirmam com certeza que spoilers melhoram a experiência. Daniel e Kat, no artigo Spoilers afetam o prazer dos episódios de televisão, mas não de contos, que eu tive que ler na íntegra e estou usando de base para esse roteiro, então deixa o like aí por favor. Falam que outros pesquisadores não conseguiram replicar as descobertas de Christenfield e não conseguiram chegar no mesmo resultado. Na verdade, eles descobriram algo bem diferente, que spoilers na verdade diminuem o prazer em assistir ou ler uma história. Por que isso acontece? Bom, eles perceberam que existem dois tipos de pessoas quando falamos de consumir histórias. Aqueles que gostam de analisar profundamente tudo o que estão vendo e aqueles que preferem sentir a emoção do momento sem pensar tanto. O estudo analisou dois fatores que ajudam a explicar por que as pessoas reagem de formas tão diferentes aos spoilers: a necessidade de cognição e a necessidade de afeto. A necessidade de cognição é basicamente o quanto alguém gosta de pensar e analisar histórias em profundidade, conectando peças e refletindo sobre cada detalhe. Já a necessidade de afeto tem a ver com o quanto uma pessoa valoriza experiências emocionais intensas, aquele impacto emocional que uma boa surpresa pode causar.
O que eles descobriram foi bem interessante. Pessoas com baixa necessidade de cognição tendem a preferir histórias com spoilers, porque isso facilita a compreensão e deixa tudo mais simples, sem muito esforço mental. Por outro lado, pessoas com alta necessidade de afeto costumam aproveitar mais histórias sem spoilers, já que a surpresa e a imprevisibilidade tornam a experiência muito mais emocionante. E o mais legal é que esses dois fatores são independentes, ou seja, alguém pode ter baixa necessidade de cognição e ao mesmo tempo alta necessidade de afeto. Então, no fim das contas, se você prefere ou não levar spoilers depende de qual dessas necessidades fala mais alto em você. Imagine que você tem um quebra-cabeça. Algumas pessoas adoram o desafio e querem montá-lo sem nenhuma ajuda. Outras só querem ver a imagem final logo, porque não curtem o processo de pensar peça por peça. É basicamente isso que acontece com spoilers. Para quem não gosta de montar quebra-cabeça, um spoiler pode até parecer algo bom, mas para quem quer sentir cada emoção no caminho, ele estraga completamente a experiência. E isso não foi considerado nos estudos de Kristen Field. Se eles tivessem dividido seus participantes por necessidade de cognição e necessidade de afeto, ou outras variáveis relacionadas a esses traços, uma interação dessas variáveis com spoilers poderia ter sido revelada. As descobertas surpreendentes de Kristen Field podem ser explicadas por algo chamado fluência perceptual. Basicamente, histórias com spoilers acabam sendo mais fáceis de acompanhar. Elas são mais previsíveis, exigem menos esforço mental. Quando você já conhece a história, o cérebro trabalha menos para processar os acontecimentos. É como se, ao invés de andar por um terreno desconhecido, você estivesse revisitando um caminho familiar. E tem mais. Quando a gente vê a mesma informação duas vezes, primeiro no spoiler, depois na história completa, esse efeito de familiaridade aumenta o quanto a gente gosta dela. Esse fenômeno é chamado de efeito de mera exposição. Ele já foi observado em várias áreas, como comida, com música e até piadas. Então faz sentido pensar que também aparece em filmes, séries e livros. Com base nisso, a hipótese de Daniel e Kat era que a história não seria estragada a menos que os participantes fossem avisados que levaram spoiler. Ou seja, saber que está sendo spoilado é o que de fato estragaria a história, então partindo daí eles foram testar. Foram feitos 2 testes, um com contos curtos e outros com episódios de seriado. No primeiro, com os contos, os participantes liam histórias com reviravoltas no final. O resultado mostrou que saber da reviravolta antes não estragava a experiência. Mas vale notar que 2 dessas histórias já tinham sido usadas nos estudos de Kristen Field. Então, a seleção de material pode ter influência no resultado. No segundo teste, usaram 2 episódios seguidos de Além da Imaginação. Os participantes foram divididos em 3 grupos. Um grupo iria ver um episódio sem spoilers, depois outro com spoilers. Outro grupo veria com spoilers, depois com alerta de spoilers, isto é, sabendo que estaria levando spoiler. O terceiro assistiria com alerta de spoiler e depois sem spoiler. O resultado foi esse. Episódios com spoilers foram avaliados pior do que os sem spoilers. Quando o episódio tinha alerta de spoiler, a nota caía ainda mais. Ou seja, só saber que vai levar spoiler já prejudicava a experiência mesmo antes dela acontecer. E curiosamente, episódios sem spoilers não foram melhores quando foram exibidos como segundo. Isso provavelmente se deve a um efeito persistente do alerta de spoiler. Saber que o episódio está sendo estragado pode afetar o aproveitamento de narrativas futuras. Por exemplo, se ao assistir Game of Thrones um episódio estiver com spoiler, o espectador pode estar menos envolvido ou menos interessado em episódios futuros, reduzindo seu aproveitamento do próximo episódio. Com base nesse estudo, fica mais claro que definir se spoilers realmente atrapalham ou melhoram a experiência é mais difícil de se definir até mesmo de maneira científica. Uma coisa levantada nesse estudo era o tipo de história que estava sendo usada. Até mesmo no segundo teste, com episódios de televisão, foi usado episódios curtos de seriado, não longa-metragens, ou histórias inteiras. Talvez o nível de imersão que é necessário para consumir uma história longa afete o efeito do spoiler sobre ela, mas esse teste ainda não foi feito. Mas o que eu acho disso tudo? Para mim, lendo tudo isso, realmente acredito que spoilers estragam e não melhoram a experiência. Mas isso não é bem uma regra. Embora existam casos gritantes onde ao levar um spoiler a história deixa de ter o peso e a emoção que teria, há casos onde eu só me interessei em assistir depois de levar um spoiler. E creio que todos têm um caso assim também. Já em Vingadores Ultimato, a cena do sacrifício do Homem de Ferro para mim foi completamente vazia e sem emoção, pois eu já sabia que aquilo iria acontecer. Me pergunto se aquela cena fosse totalmente imprevisível, o que eu teria sentido. E esse é um dos problemas do spoiler.
após ouvir uma vez, não tem como saber como seria a sua experiência sem ele. Então, não é que spoilers melhoram a experiência, eles podem até melhorar a compreensão da história, mas em geral, eles estragam os momentos mais importantes dela. Mas, acima de tudo, o que esses estudos mostram é que não existe uma resposta única e universal. Cada pessoa vive a narrativa de uma forma única. Assim como em Star Wars, onde um simples "eu sou seu pai" mudou tudo, spoilers também mudam a forma como vemos as histórias. Talvez eles não destruam uma narrativa por completo, mas eles roubam algo que não pode ser devolvido, a sensação de descobrir junto com os personagens. E no fim, talvez seja por isso que a surpresa é tão poderosa, porque no fundo, a melhor história é aquela que você vive pela primeira vez. E agora, eu quero saber de vocês, spoilers estragam ou não a experiência? Me conta nos comentários. Bem, obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, esses aí na tela talvez sejam do seu agrado também. Ah, e eu sempre deixo na descrição os links do meu Letterboxd, Backlogged e My Anime List, caso queira acompanhar minhas listas e minhas opiniões, e o que eu ando assistindo. Aproveita e me segue lá. Curta se gostou do vídeo, se inscreva também e obrigado.